Apenas dois versículos, está lá em Filipenses capítulo 1, versículos 29 e versículo 30. Filipenses capítulo 1, versículos 29 e 30. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pois a vocês, eu estou lendo na NVI, tá, meus irmãos? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando por o mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Será que entendemos o sofrimento como parte da vida cristã? Será que vemos o sofrimento como um privilégio ou apenas como um castigo? Se eu perguntasse aqui na igreja quem gosta de sofrer, possivelmente a gente não teria nenhuma mão levantada. Porque provavelmente a gente, quando pensa em sofrimento, vem algo na nossa mente, algo ruim. Seja físico, emocional, mental ou até espiritual. Então por que Paulo nos fala sobre termos o privilégio, quase nos convidando a sofrer? Paulo tinha em mente, vale até ressaltar que nesse contexto, Paulo estava preso, ou seja, ele tem propriedade para falar sobre sofrimento, por estar lá na prisão, né? Então ele tem propriedade para falar sobre sofrimento. E por que Paulo estava preso? Ele não estava preso apenas por cometer algum crime, roubar, matar alguém. Ele estava preso porque ele estava pregando o evangelho e ele foi preso por esse motivo. E por que Paulo tinha essa mentalidade de falar que é um privilégio sofrermos por Cristo? Eu queria trazer 3 pequenos pontos sobre essa mentalidade de Paulo, sobre como ele pensa, como ele traz esse sofrimento sendo um privilégio para o cristão. O primeiro ponto é, crer em Cristo é um próprio privilégio. A gente pode ver no versículo 29 que ele compara, assim como a salvação nos foi dada, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ele compara a salvação, a graça que Deus nos dá, a salvação, também com o sofrimento. Ou seja, Deus nos dá a graça, a salvação, e também nos dá o sofrimento. E como a gente pode ver isso? O sofrimento não vem por acaso. Deus nos dá essa graça também. E eu queria ler com vocês também Efésios, capítulo 2, versículos 8, que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, não por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Ou seja, até o próprio sofrimento, Deus nos dá até como um dom, como um privilégio, como uma graça mesmo, por meio da fé nele. E quando a gente entende que a salvação e o sofrimento são dados por Deus, a gente começa a olhar o sofrimento na vida do cristão de forma diferente. Pois sofrer por Cristo é o segundo ponto, sofrer por Cristo é uma honra. Muitas das vezes temos sofrimentos por consequência dos nossos pecados. Se a gente rouba, se a gente mente, a gente vai colher esses frutos, a gente vai sofrer por eles. Mas quando sofremos por sermos obedientes à palavra de Deus, isso forja em nós um caráter que nos identifica com Cristo. E isso glorifica a Deus, pois Ele passou pelo maior sofrimento. Ele, o próprio Deus, o seu Filho, veio, sofreu humilhações, morreu, foi açoitado, sofreu toda a sorte de sofrimentos, de humilhação. E Ele mesmo fez isso somente para agradar o Pai. Então, quando a gente tem a perspectiva de sofrer por sermos obedientes à palavra de Deus, para agradar a Deus, isso não se torna um sofrimento pesaroso, não se torna um sofrimento onde nós vamos padecer, nós vamos sofrer apenas neste mundo. Então, eu gostaria de ler com vocês para reforçar 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Contudo, se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então a gente começa a entender que o nosso sofrimento, quando somos obedientes à palavra de Deus, nós devemos glorificar. Isso testemunha e fortalece o Evangelho, que como pode alguém estar sofrendo e mesmo assim encarar esse sofrimento com alegria. A gente vê os próprios apóstolos, quando estão sendo açoitados, nos mártires, não negam o Evangelho e só reforça que o que cremos, mesmo sofrendo, é uma verdade para nós. Então, meus irmãos, quando a gente
está passando por lutas, está passando por dificuldades, mas estamos firmes na palavra de Deus, sendo obedientes, seja no seu trabalho, na sua escola, onde quer que esteja. Estamos firmes, mas estamos obedientes e firmes na palavra de Deus, pode ter certeza que o Evangelho está sendo pregado, que Cristo está sendo glorificado através da sua vida. E não por nós estamos passando por consequências e sofrimentos por meio dos nossos pecados. Isso não glorifica a Deus. O terceiro ponto fala que todo sofrimento tem um propósito. Paulo mostra aos filipenses que eles não estão já estão enfrentando a mesma luta que ele já passou. Ou seja, o sofrimento pelo Evangelho não era algo exclusivo dos apóstolos, era para os próprios membros. Não são somente os presbíteros, os pastores que devem sofrer pela igreja. Nós, como os membros, também temos esse privilégio de, onde estivermos, estarmos sofrendo pelo Evangelho. E tudo isso tem um propósito. As dificuldades, por causa da fé, não são são realidades normais da vida do cristão fiel. Deus não fala que nós não vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar. Mas temos a esperança em Cristo de que Ele vai nos aliviar, de que Ele vai nos suprir em tudo que precisamos. Ou seja, se o cristão é fiel, ele vai passar por dificuldades. Um dos propósitos do sofrimento que agrada a Deus é nos amadurecer e nos fortalecer a nossa fé. Ou seja, não falo quanto mais sofrimentos, mas se você está passando por sofrimentos, Deus tem um propósito e quer fortalecer a sua fé, para que Ele faça te lembrar de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus usa o sofrimento como um meio de formar o caráter de Cristo em nós. Como a gente tem o exemplo do próprio Cristo que sofreu, morreu, a gente pode ter esperança de que, como a salvação nos foi dada, o sofrimento está sendo dado para forjar o nosso caráter, para que possamos lembrar de Cristo. E para reforçar esse ponto, eu gostaria de ler com vocês Romanos 5, versículo 3 a versículo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, toda tribulação, quando temos a esperança em Cristo, de que Ele vai nos redimir, de que Ele vai nos suprir em todas as nossas necessidades, nós podemos ter essa esperança que não vai nos decepcionar, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Ou seja, o próprio Deus, Ele nos dá a esperança de que o Espírito Santo dentro de nós nos vai fortalecer, nos vai dar a direção e o caminho correto, para podermos seguirmos firmes. Porque sabemos que o sofrimento, ele nos traz angústias, nos traz, às vezes, dores. Mas quando temos uma esperança maior que essa, nós podemos continuar firmes. Então, meus irmãos, para finalizar, cremos que o privilégio de sofrer também é parte do chamado. Somos chamados a pregar o Evangelho, mas também somos chamados a sofrer por isso. Se precisarmos entregar a nossa vida em nome da palavra de Deus. Se precisar sermos demitidos, sofremos consequências terrenas muito piores, mas permanecemos firmes na pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Porque a gente vê às vezes pessoas dizendo que sofrem, que fazem tais coisas, mas por um Evangelho que não é verdadeiro. Lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e tem um propósito muito maior no nosso sofrimento. É glorificar a Deus, é fazer com que outras pessoas olhem para nós e falem, cara, se esse cara sofre por isso e continua sofrendo, e com alegria no rosto, é porque tem algo de verdade nisso aí. E isso pode ser um agente transformador na vida daquela pessoa. E para finalizar, um capítulo que eu gosto muito, que é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 a versículo 18, que diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório,
mas o que não se vê é eterno. Então, meus irmãos, esse versículo nos traz o conforto de que, por mais que estejamos sofrendo no momento, por sermos obedientes e fiéis à palavra de Deus, os nossos frutos não vão ser colhidos aqui. E graças a Deus por isso, porque a gente vai viver aqui alguns anos, tudo vai se acabar, o ladrão vai roubar, enfim, tudo vai acontecer aqui, mas quando temos coisas eternas, isso nunca vai se perder. Estamos produzindo isso de uma forma que vai glorificar a Deus e vamos colher na eternidade, e nunca vai acabar. Então, que a gente possa lembrar disso, que pensamos na eternidade e não nos momentos no atual. Que o sofrimento que vamos passar vai ser passageiro, mas que se esse sofrimento for para a glória de Deus, isso vai estar produzindo para frutos eternos. Amém? Oremos. Senhor, somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos deu a Tua salvação. E assim como a Tua salvação nos foi dada, o Senhor nos dá o privilégio de sofrermos, Pai, por Ti, de sermos forjados, de sermos apertados, mas ajustados para sermos mais parecidos contigo, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça a sermos cristãos fiéis à Tua palavra, a não cedermos aos padrões deste mundo, a não, Pai, fraquejarmos, Pai, na Tua fé. Que possamos permanecer, Deus, atentos e sempre buscando, Deus, a Sua palavra, a Sua verdade, e lembrando de que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, que a Sua salvação nos foi dada para permanecermos firmes, Deus, e corajosos. Pensamos na eternidade, Deus, para que possamos pregar o Teu Evangelho, possamos permanecer firmes, Pai, e não cedermos nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos glorificar o Teu nome em tudo que fizermos, Senhor. Que os frutos de eternidade possam nos trazer essa esperança, Deus, de que vale a pena sofrer por Ti, e sermos fiéis à Tua palavra, Senhor. E assim eu oro em nome do Seu Santo Filho amado Jesus, Senhor. Amém.